Olá, meus irmãos, todos na paz. Espero que estejam todos bem, né? Nós vamos dar início a mais um momento de culto familiar. E nesse momento eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá em Marcos, dando continuação à exposição do livro de Marcos. Marcos capítulo 2, verso 13. Nós vamos ver até o verso 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número, e também o seguiam. Os escribas e fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Oremos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é com imenso, Deus, prazer e graça, ó Deus, que nós estamos aqui nesse dia especial, colocando-nos, ó Pai, na Tua presença, suplicando, ó Deus, a Tua boa e poderosa mão sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor mesmo, Deus, esteja iluminando, ó Pai, as nossas mentes na compreensão da Tua palavra, e que em tudo isso o Senhor também me use, ó Deus, como instrumento de proclamação, instrumento do Senhor, ó Deus, na proclamação da Tua palavra. Assim eu oro também, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando todas as nossas vidas, ó Pai, dos ouvintes, ó Pai, que o Senhor esteja sustentando eles, abençoando-os, ó Pai, e assim eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Deus. Quando olhamos aqui para o livro de Marcos, no capítulo 2, nós temos aqui então essa chamada de Levi e temos ainda mais oposição, né? Como nós vimos na semana passada, Jesus ali na cura do paralítico em Cafarnaum, né? Houve ali então a murmuração por parte dos escribas ali então, dessa liderança então ali judaica, e eles então arrazoavam nos seus corações, dizendo que era blasfêmia aquilo que o Senhor estava fazendo. E aqui, ainda no capítulo 2, nessa chamada de Levi, né, nós temos mais oposição ainda contra o nosso Senhor Jesus Cristo. E de uma forma, então, aqui inexorável, as portas, então, das sinagogas foram todas fechadas para o mestre dos mestres. E entre eles, e os líderes, entre Jesus Cristo e os líderes religiosos, né, então foi declarado aqui, não é, essa grande batalha, onde então começa essa perseguição ao Senhor Jesus Cristo. Mas ainda vemos que o nosso mestre, mesmo com as portas da sinagoga fechadas, ele continua ensinando, não é? Ele continua ensinando, mas não mais na sinagoga, mas agora ensinando a multidão à beira do lago. E ali então ele tem as Campinas como a sua igreja, nós temos ali, tem ali o céu então como o seu teto, a montanha, não é? Ou o barco dos pescadores ali como o seu púlpito. E o Filho de Deus então foi expulso do lugar que se considerava então aquele lugar como a casa de Deus. O próprio Filho de Deus sendo expulso da casa do Pai, não é? Pelos escribas e fariseus. Galileia, situando aqui, né, essa parte de Cafarnaum, onde o Senhor Jesus Cristo estava, essa Galileia é um cruzamento de caminhos importantes ali, não é? No mundo antigo. Dizia então que a Judéia não está a caminho de nenhuma parte, mas a Galileia está a caminho de todas as partes. A Palestina era a ponte entre a Europa e a África, e todo o tráfico terrestre entre os dois moderados, o mundo antigo ali passava por ali. Passava então pela Galileia, não é? Era um caminho, uma rota ali onde eles tinham que trafegar. Então o Jesus Cristo escolheu aquele lugar ali para fazer, então, daquele momento, daquele lugar ali, a sua proclamação, não é? A mostra desse evangelho que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nesse mesmo caminho que ele está ali pregando, não é? Ele então chama mais um para segui-lo. E Jesus então nessa caminhada aqui de ensino, cura, libertação e chamada aos discípulos, como ele vinha fazendo,
com pessoas comuns, não é? Que havia uma grande diferença então com os escribas e fariseus da época. Os líderes então viviam a condenar os pecadores, não é? Por julgarem ser perfeitos. E Jesus então, enquanto estava passando, viu e chamou Levi para o seguir. Levi era um homem odiado por todas as pessoas, porque ele era o responsável por receber os impostos, não é? Então isso causava com que as pessoas não gostassem dele, não é? E Jesus o chama para segui-lo. E pois o Senhor Jesus Cristo ele tem autoridade para chamar quem ele quiser. Ele chama para o segui-lo, pois ele tem autoridade para chamar quem ele quer. E ele também chama para a salvação e chama também para o seu serviço. Sem o divino chamado, ninguém pode ser salvo. Sem então o divino chamado, jamais nos tornaremos para Deus, a menos que ele mesmo nos chame por sua graça. Como diz Charles Hyde, não é? Então, na verdade, Jesus não fez um convite, ele deu uma ordem, né? E chama a quem quiser, e isso soberanamente. E lá em Marcos capítulo 3, verso 13, nos diz: pois subiu ao monte e clamou, e chamou aos que ele mesmo quis para vir junto dele. Então o Senhor Jesus Cristo mesmo chama. Né? Nós mesmos, por nós mesmos, não vamos seguir ao Senhor Jesus Cristo. Nós só seguiremos a Ele se Ele mesmo nos chamar. Então, não somos nós que escolhemos ao Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo nos escolheu. Está lá em João 15, 16, não é? Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Então, não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Não fomos nós que achamos o Senhor Jesus Cristo, mas foi Ele que nos buscou. Não é? Aí a gente pode ler lá em Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E nós sabemos, meus irmãos, que nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos chamou, não é, para estarmos junto dele. Não é? E nós só podemos o amar, só podemos o buscar, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos chamou. Então, quando Jesus disse a Levi, segue-me, imediatamente ele se levantou e o seguiu. O próprio evangelho, então, aqui de Mateus, bem como em Marcos, a obediência aqui, então, de Levi foi imediata, de coletor de impostos, e então aqui, seu serviço aqui, não é? Ele saiu, então, abandonou isso e começou a seguir o Senhor Jesus Cristo. Né? Para mais detalhe disso, a gente encontra lá em Lucas 5, 28, que nos mostra que Levi deixou tudo, né? Deixou seus bens, deixou seus negócios lucrativos e confiou em Deus, que Deus sustentaria e proveria todas as suas necessidades. Como estamos passando aí por um momento difícil na nossa vida, não é? Nesse tempo de pandemia, a gente precisa também, assim como Levi, confiar em Deus. Confiar que o nosso Deus há de nos sustentar e de prover em todas as nossas necessidades. Confiar então que Deus ele é superior ao vírus, ele é superior então a essa crise econômica mundial. Ele é superior porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, e quando ele nos chama, nós imediatamente devemos largar tudo por ele. Levi então, ele abandonou tudo. E ele leva Jesus então, né, e os seus discípulos, ele reconheceu Cristo, obedeceu a Cristo, e reconhecendo isso, então, ele chamou Jesus e os discípulos que estavam seguindo, os publicanos e pecadores também ali para um banquete. Os publicanos, então, eram aqueles que estavam ali com ele e que não submetia a essa interpretação farisaica da lei, né, da Torá, mas eles, então, não lavavam as mãos antes das refeições, né? E não observavam as normas humanas, como também a guarda do sábado, né? E olhando então para a interpretação aqui dos fariseus, né? Mas Jesus, ele não justifica e nem perdoa ao modo de vida deles aqui. Ele os considerava indivíduos doentes que precisavam ser curados, está lá no verso 17. Nós vamos entrar nele mais para frente. E então, perdidos que precisavam ser achados. E o Senhor, então, veio do céu para libertar as pessoas que estavam presas em seus pecados e em suas misérias.
Levi, então, ele entendeu isso e preparou para Jesus, então, um grande banquete. Olha lá, Marcos 2, 13 em diante. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão via ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa da casa de Levi, estavam juntamente com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque era um grande número, e também os que o seguiam. Escribas e fariseus, vendo-o comer na companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe com publicanos e pecadores? Então, quando nós olhamos aqui para Cristo Jesus, então, né, ele chama Levi, Levi obedece e reconhece que ele é o Senhor e provê aqui então um grande banquete para Jesus, os seus discípulos e aqueles que estavam também o seguindo. Mas nesse grande momento ali dessa refeição, desse banquete, os opositores então ali, não é, já se levantam. Apesar então dos escribas e fariseus se opuserem então a Jesus, a comer então ali com publicanos e pecadores, Jesus lhes responde. Né, isso lá no verso 17. Tendo Jesus ouvido, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. E com essa afirmação aqui, né, nós vamos ver algo que o Senhor mesmo nos traz, né, e nos ensina, baseado então aqui num estudo de Adolf Paul, né, sobre o Evangelho de Marcos. Ele diz que nessa afirmação, Jesus não quis dizer que há algumas pessoas que são justas aos olhos de Deus. Jesus não quis dizer isso. A Bíblia é clara em afirmar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqueles que se consideram sãos e justos estão em um estado mais avançado de doença e iniquidade. E o pior enfermo é aquele que não reconhece a sua doença. E o maior pecador é aquele que não se vê como tal, não se vê como pecador. Jesus, então, não diz que eles não necessitam de um Salvador. Os escribas e fariseus, eles se consideravam sãos, bons aos olhos de Deus, mas na verdade eles estavam necessitados de salvação, tanto quanto os publicanos e pecadores. Mas não importa quão alta é a avaliação que temos de nós mesmos, nós somos totalmente dependentes e carentes da graça de Deus. Jesus também não quis dizer que o seu amor pelos pecadores implica em uma falta de amor para com os justos. A lógica de Jesus é esta: se ele encarna a vontade divina de ajudar até as pessoas totalmente condenáveis, então há esperança e ajuda para todo mundo, para todos. Precisamos nos achegar ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando olhamos para o texto de que Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim para salvar os justos, e sim pecadores, Jesus nos ensina duas coisas. Primeiro, só os que reconhecem que são doentes e pecadores, que têm consciência da necessidade de salvação. Ele então ensina essas pessoas dizendo que só uma pessoa doente ela procura médico. Só uma pessoa consciente do seu pecado ele vai buscar a salvação. Então não há fé sem arrependimento, nem salvação sem conversão. Ninguém busca água, né? Então sem sentir sede, e nem anseia pelo pão, não é, da vida sem fome. Uma pessoa, antes de vir a Cristo, precisa primeiro, não é, sentir-se carente da graça de Deus. E esse trabalho vai ser o Espírito Santo que vai fazer, né? E a salvação, então, não é para aqueles que se condizeram ou que se dizem dignos, mas para aqueles indignos que estão em situação desesperadora, não é? E o Senhor, então, vem e tem misericórdia. Jesus veio salvar os pecadores, os perdidos, os pobres, os sofredores, os famintos e os sedentos. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos agora lá em Lucas, no capítulo 14,
verso 21 em diante. Lucas 14, 21 em diante. Lucas 14, de 21 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, becos, cidade, e trazei aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois disse ao servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Né? Então, o Senhor aqui está chamando, né, mostrando essa parábola aqui da grande ceia, a qual o Senhor então junta e reúne para si aqueles que estavam perdidos. Jesus não veio ao mundo apenas para ser um legislador ou mestre da lei. Ele veio como médico da nossa alma, como nosso redentor, porque ele conhece, ele ama, ele cura, ele perdoa e ele nos salva, porque sabe que sem ele estamos perdidos. Em segundo lugar, só os humildes podem ser salvos. A atitude dos escribas e fariseus era de soberba e altivez. Eles se consideravam bons e justos, né? Eles olhavam com desdém aos publicanos e pecadores, se vangloriavam diante de Deus por suas virtudes. Contudo, a única pessoa pela qual Jesus não faz é a qual, então, aquela que se julga tão boa que não necessita de ninguém para que o ajude ou que o salve. Essas pessoas levantam uma barreira delas contra o próprio Cristo, fecha a porta dos céus contra a própria vida e com as próprias mãos. Warren diz que há 3 tipos de pacientes que Jesus não pode curar. Aqueles que não conhecem, aqueles que o conhecem, mas se recusam a confiar nele, e aqueles a qual não admitem que necessitam de um Salvador ou não necessitam de cura. E assim nós concluímos que o Senhor fez o convite a Levi e logo então ele obedeceu e foi andar com o Senhor Jesus Cristo. E ele também nos convida a ter e andar com ele, ter um relacionamento com ele. No caso de Levi, Levi de imediato obedeceu e reconheceu Cristo e já preparou um grande banquete conosco. Jesus nos preparou um banquete e nos chama para participar com ele. Onde Jesus ele é o anfitrião e nós somos convidados então para essa grande festa. Porém, não podemos ficar como os escribas e fariseus, achando que não precisamos de um Salvador para sermos salvos. Porém, precisamos nos achegar a Cristo, como aquele doente que necessita de um médico, o médico dos médicos. Como aquela corça que suspira pelas águas, busquemos a água da vida, o Senhor Jesus Cristo. Assim como aquele que precisa de alimento, que vamos recorrer ao Senhor Jesus Cristo, que Ele é o pão da vida. Aquele que está perdido, recorra ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a porta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Reconheça que não podemos salvar a nós mesmos. Precisamos de um Salvador para nos salvar dos nossos próprios pecados. Porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, fazendo com que Deus não nos ouça, Isaías 59:2 nos diz. Então busque aquele que pode te curar, busque aquele único que pode te perdoar, busque aquele que pode te salvar, o Senhor Jesus Cristo, morto pelos nossos pecados, mas ressurreto, vencendo a morte, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e há de nos levar com Ele. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar os seus filhos. Então ame, busque, sirva ao Senhor e busque em conhecer. E você que já ouviu o chamado do Senhor Jesus Cristo, confie nele. Confie nele como Levi confiou que o Senhor então iria sustentá-lo. Confie no Senhor que Ele também vai te sustentar. Continua crendo nele e depositando nele toda a sua confiança. É assim que nós devemos o fazer. E com isso eu quero encerrar cantando uma canção que nos diz que nós devemos confiar em Deus. Diz assim a canção. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da sua graça abundante aqui.
quebra o meu coração e salva-me de mim. E faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou e faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego e enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Oremos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quão bom é olhar para a Tua Palavra e saber, ó Deus, que temos um Salvador. Mas também olhamos a Tua Palavra e reconhecemos que somos pecadores, que carecemos de Ti, que precisamos do Senhor, que sozinhos não podemos, não conseguimos, ó Pai, ser salvo de nós mesmos. Então eu clamo ao Senhor que nos ajude, nos abençoe, que nos guarde, que nos proteja, que nos sustente, que nos livre, que nos salva, Pai. Sustenta as nossas vidas em Ti. Salva as nossas vidas de nós mesmos, ó Pai, dos nossos pecados. Nos ajude a confiar, a depender e a seguir somente ao Senhor Jesus Cristo, que é o único caminho, verdade e vida. Abençoe os meus irmãos, fortaleça as suas vidas, ó Pai, livres também desse vírus, ó Pai, a qual nós estamos enfrentando. E salve, ó Deus, a vida de todo aquele que está perdido. Eu clamo ao Senhor, eu oro ao Senhor, grato e reconhecendo que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. No nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, eu oro agradecido. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe, fiquem em paz, tenhamos uma semana guardada, protegida e sustentada pelo Senhor. Deus abençoe.